Os objetos que utilizamos em nosso dia a dia, os aparelhos, as máquinas, a maioria dos alimentos, são produtos industriais, que resultam da transformação de matéria-prima. Antigamente, a fabricação de quase todos os produtos era realizada manualmente, portanto era lenta e dispendiosa. Já nos tempos atuais, a grande indústria, com seu processo de fabricação em série, substituiu com vantagens o artesanato. O resultado foi o aumento da produtividade e a redução do preço final. As principais fases da industrialização serão comentadas hoje pelo Éder. Olá pessoal, tudo tranquilo? Estamos de novo aqui para mais um super assunto importante no seu vestibular. Adivinha do que se trata? De um dos principais responsáveis pelas grandes transformações socioeconômicas que o Brasil teve nos últimos anos, particularmente da década de 30 para cá. Já sabe do que eu estou falando ou não? Você fala, seria o tricampeonato de futebol? Não. Seria o quê? As indústrias do Brasil. Ou seja, hoje estudaremos o processo de industrialização do Brasil. Entendeu? Você fala, quer dizer então que a indústria foi responsável por grandes transformações socioeconômicas? Se foi, você nem imagina. Muito da nossa vida urbana de hoje e até rural, já que a industrialização teve uma interferência muito grande nas atividades rurais do Brasil também. Quer dizer, muito dessa nossa vida está vinculada a essa expansão industrial. E o principal fator para a gente começar a discutir é você aprender as maneiras que existem para se classificar as indústrias. Tem várias formas. Você pode usar, por exemplo, uma que dizia assim, ó, que hoje se usa pouco, que é a indústria leve e indústria pesada. Que é fundamentada no que essa classificação? Na tonelagem do que você está produzindo, né? Indústria leve, coisas de pequeno peso, né? E pesada, enormes e tal. Mas hoje se usa pouco. A que se usa mais é exatamente a que você vai observar comigo agora aí. Veja, se der para anotar, anota. Acompanha comigo. 3 tipos de indústria, então. Essa, ó, é a classificação que se usa mais e é a que você vai encontrar na sua prova. Então acompanha lá. 3 tipos. Primeiro, bens de produção. Vamos anotar e depois eu vou explicar o que é cada uma delas. Bens intermediários e bens de consumo. Detalhe, os bens de consumo são divididos em 2 tipos, duráveis e não duráveis. Percebeu? Mas a rigor, bens de consumo, intermediários e de produção. O que é cada uma dessas coisas? Então, ó, bem de produção. O que é um bem de produção? É aquela indústria, também chamada indústria de base, que faz coisas básicas que vão ser consumidas por outras indústrias, principalmente. Como, por exemplo, a indústria siderúrgica, a indústria petroquímica, a indústria energética no geral. O que ela produz é consumido por outras indústrias, também pela população urbana, rural, mas tudo que é feito para outra indústria é indústria de base. Deu para entender? Siderúrgica, petroquímica são 2 grandes exemplos. Muito bom. Olha, de novo, veja qual é o próximo item. Bens intermediários. Olha lá, bens intermediários. O que é o bem intermediário? É aquela indústria que vai fazer uma máquina. Ela vai pegar o que foi produzido na indústria de bem de produção, tipo ferro, aço, e vai fazer uma máquina. Uma máquina de quê? Uma máquina, por exemplo, de montar automóveis. Se ela fizer uma máquina de montar automóveis, então é um bem intermediário, porque quem é que vai consumir essa máquina? São as indústrias de bens de consumo. Deu para entender? Então, bens intermediários, por exemplo, indústrias de máquinas, indústrias mecânicas, que fazem equipamentos que vão ser consumidos pelas indústrias de bens de consumo. Ora, e o que a indústria de bens de consumo faz? Quem é que consome? Nós. É a população de maneira geral. Deu para entender? E eu citei o exemplo da indústria automobilística. Ela faz um bem de consumo que é o automóvel, que é considerado um bem de consumo durável. Lembra que os bens de consumo são classificados em duráveis e não duráveis? Olha de novo mesmo, GC, olha lá, ó, duráveis e não duráveis. O que são os duráveis? Por exemplo, o automóvel que eu acabei de citar. Só olha aí, mas roubaram o meu, sumiu e não apareceu mais, ó, não durou nem uma semana. Está durando na mão de outro, ou na mão de vários, se foi para desmanchar, não é? Mas veja, automóvel, indústria de eletroeletrônico, são bens de consumo duráveis. E existem os bens de consumo não duráveis. Olha, de novo, GC, veja lá, não duráveis, que é aquela indústria que faz coisas para serem consumidas rapidamente. Como, por exemplo, grande exemplo da indústria de bens não duráveis é a indústria de alimentos. Aprendeu a classificação?
bens de produção, siderúrgica, petroquímica, bens intermediários, indústria mecânica, e bens de consumo, duráveis ou não duráveis, alimentos não duráveis, automobilística, duráveis, eletroeletrônico, duráveis. Ótimo, sabendo essa classificação, você tem condições de tentar estudar um pouquinho das características da indústria do Brasil. E nós vamos começar exatamente pelas características do processo de industrialização. Quer dizer, como é que foi que o Brasil desenvolveu o seu parque industrial? Isso é o que interessa e é o que, no geral, é mais cobrado nos vestibulares. Então você vai prestar um bocado de atenção aí. Então veja bem, ó, o Brasil efetivamente começa a se industrializar, sobretudo no final do século passado e neste século, principalmente neste século. Então, para a geografia, as fases mais importantes da industrialização são de agora, do nosso século XX. Você fala, nossa, século XX? O Brasil é tido como um país de industrialização tardia. Tardia e de trás para frente. Você fala, como assim tardia e de trás para frente? Ela começou tarde demais aqui e não começou pelo mesmo lugar por onde começaram as indústrias em outros países, de industrialização mais antiga. Os países hoje tidos como os países ricos, desenvolvidos. No Brasil, a gente já começou por indústrias de bens de consumo. Isso que é o curioso, a gente começou com uma indústria de bens de consumo sem ter a indústria de bens intermediários, muito menos a indústria de base. Deu para entender? A gente começou pelo fim. Conclusão, nossa indústria, ela nasceu dependente de equipamentos e de produtos de base importados. Isso é um dado muito importante. Daí nós falarmos que a nossa indústria é tardia. Mas podemos dividir essas fases, essas épocas de industrialização, basicamente de duas formas. Ou melhor, dividir em dois itens, em duas fases, que são essas fases que você vai notar. Veja comigo aí, olha lá. Principais fases da industrialização. Separei duas para você. Fase da substituição de importações, que de certa maneira continua até hoje, e a fase da internacionalização de capitais. Então vamos por partes, vamos analisar uma por uma. Primeiro, fase de substituição de importações. Anotou aí? O que é isso? Veja, é quando o Brasil começa então, como eu disse, como industrialização tardia, a comprar máquinas lá fora, equipamentos lá fora, trazer aqui para dentro, para passar a produzir coisas. Por exemplo, comprou uma máquina têxtil, traz para cá, passa a produzir tecido, a partir daí deixa de importar tecido que importava antes. Por isso que tem esse nome de substituição de importações. Agora, não esquece que é uma indústria, essa fase já é como uma indústria dependente das máquinas, dos produtos de base. Não esqueça isso. Só que nessa fase, que vai ter o auge nos anos 30, governo Vargas, substituição de importações, entendeu o que era? Vai ter o auge lá, naquela época. Nessa fase tem um aspecto interessante. Vão predominar nessa época as indústrias de bens de consumo não duráveis. Indústria de alimentos, por exemplo, a têxtil também vai ter uma grande participação nessa época. E também um outro dado importante, predominam os capitais privados nacionais, provenientes de outros setores da economia que nós vamos analisar futuramente. Deu para entender? Então essa fase de substituição de importação predomina indústrias de bens de consumo não duráveis e capitais privados nacionais. E chegamos na fase seguinte, a segunda fase, olha de novo o GC, veja lá, que é a fase da internacionalização de capitais. O nome é feio, né? Nossa, aqui na mão, ó. Fase da internacionalização de capitais. Mas é muito fácil de entender o que essa fase tem de importante. Que é basicamente o seguinte, internacionalização de capitais, ou seja, é quando começa a chegar no Brasil. Guarde que esse é um processo mundial, não foi só no Brasil que aconteceu isso. Quando começa a chegar no Brasil, as multinacionais. Elas começam a entrar marcadamente no Brasil a partir dos anos 50, do governo do Juscelino para cá, Juscelino para frente. Então o que vai acontecer? Entram os capitais nacionais, então multinacionais. Nessa fase começa a predominar em vários setores do Brasil o capital estrangeiro. Sobretudo no bens de consumo duráveis, como por exemplo a indústria automobilística que eu citei para você. Percebeu a diferença? Antes predominava na fase de substituição, predominava capital privado nacional. Nessa nova fase de internacionalização, predomina o quê? Os capitais estrangeiros. E o tipo de indústria mudou. Antes era basicamente indústria de não duráveis. Agora indústrias de consumo duráveis. Mas veja, o Brasil continua ainda
mesmo nessa fase que vem dos anos 50 para cá, ele continua ainda dependente do quê? De bens intermediários e de bens de produção importados. Embora o Brasil também tenha desenvolvido o setor de bens de produção. Como? Principalmente pela ação do Estado. Nos anos 40 e depois nos anos 50, daí para frente, o governo brasileiro vai ter uma participação importante nesse processo de industrialização, virando empresário. Ele vai investir, quer dizer, ele vai criar indústrias estatais, principalmente no setor de bens de produção. Por quê? Porque era um setor atrasado no Brasil, do qual nós éramos muito dependentes. E, sobretudo, porque era um setor que requer investimentos muito elevados e que tem um retorno a longo prazo, o que não interessava para os bens privados, nem estrangeiros, nem multinacionais. Eles entravam nos setores mais lucrativos da economia, que eram de bens de consumo. Deu para entender? Então o governo brasileiro, o Estado brasileiro, começa a participar, então, diretamente do processo de industrialização no setor de indústrias de base. Essa participação cresceu muito e atualmente ela está com uma tendência muito recente, de poucos anos para cá, de diminuir nessa história de privatização aí. Quer dizer, se continuar do jeito que está, estatal comprando estatal, não sei se vai diminuir muito a participação do Estado. Mas a rigor é essa a ideia de agora. Uma participação que cresceu muito ao longo dos anos, uma participação que foi necessária num certo período. Recentemente, então, ela está gradativamente revertendo isso, diminuindo a participação nesse setor. Conseguiu entender? Então, olha, o importante dessa aulinha é você saber classificar os tipos de indústria, aqueles 3 tipos, bens de produção, bens intermediários, bens de consumo, e saber as 2 fases de industrialização do Brasil, as respectivas características, substituição da importação e a de internacionalização de capitais, que, como eu disse para você, foi um processo mundial isso, né? Que a transferência das transnacionais, as multinacionais, do mundo rico para o mundo pobre, ou para parte do mundo pobre, e o Brasil estava entre essa parte. Entendeu? Atenção para isso também, se você tiver acesso a um texto sobre esse assunto, leia, porque isso é muito importante e cai muito nas provas. Então, esse era o nosso recadinho para essa primeira aula nossa sobre indústrias do Brasil. Aguarde Indústrias do Brasil 2, a missão, na nossa próxima aula. Um abração e até lá.